O PCC nas igrejas. Eis que vos envio como ovelhas ao meio de lobos. Portanto, sede prudentes como as serpentes e simples como as pombas. Mateus 10, versículo 16. Também eu te digo que tu és Pedro, e sobre a pedra, o Cristo da tua confissão, edificarei a minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Mateus 16, versículo 18. Jesus nos avisou que a sua igreja estaria minada de lobos vestidos de ovelhas e sob ataques constantes das portas do inferno. Não é de se estranhar que todos os pastores ligados ao sistema político esquerdista por natureza estão ligados ao PCC, que significa Primeiro Comando da Capital. O PCC é uma organização criminosa e os partidos comunistas estão todos ligados a ele. Todos os pastores de esquerda nas igrejas, direta ou indiretamente, estão ligados ao PCC. Por mais inocentes que pareçam, são canais de maldições nas igrejas. Esta tem sido a maior causa das crises moral e espiritual nas igrejas. Quando Jesus preveniu a sua igreja para ser prudente como as serpentes e simples como as pombas, significa que se a igreja aplicar disciplinas severas a membros esquerdistas, poderá sofrer represália de agentes do PCC. Esta tem sido uma das causas das igrejas se relaxarem hoje nas questões disciplinares, deixando os infratores na corda bamba. Quando pastoreávamos a Igreja Batista em Diamante do Norte, na reforma do Estatuto, substituímos a palavra exclusão pela palavra cancelamento da matrícula no rol de membros da igreja e a palavra reconciliação pela palavra readmissão. Isso para não dar margem à lei para executar a igreja quando um membro for disciplinado e acionar a igreja na lei. Um protótipo do arrebatamento da igreja. Na parábola das 10 virgens, e tardando o noivo, as 10 virgens adormeceram, mas à meia-noite ouviu-se um clamor. Aí vem o noivo, saí-lhe ao encontro. Então todas aquelas virgens se levantaram e prepararam as suas lâmpadas. As insensatas disseram às prudentes: dai-nos do vosso azeite, porque as nossas lâmpadas se apagam. Mateus 25, versículos 5 a 8. O azeite na figura é a figura do Espírito Santo e as vasilhas são os membros das igrejas. A função do anticristo nas igrejas é substituir na vida de cada crente o Espírito Santo, pelo seu próprio Espírito. As 5 virgens insensatas disseram às prudentes: as nossas lâmpadas estão se apagando. Traduzindo, as nossas vidas estão ficando vazias do Espírito Santo. Quando Jesus disse às insensatas: não vos conheço, Mateus 25, versículo 12, é porque o Espírito Santo em nós é o identificador da nossa vida para Ele. A pergunta: você está cheio do Espírito Santo ou está cheio do Espírito do Anticristo? Quem está cheio do Espírito de Cristo ou do Espírito Santo, que é o mesmo, naturalmente é transformado em agente de harmonia, de paz, de respeito, de paciência, de sinceridade, de honestidade, destacando a pessoa de Cristo acima dele. Quem está cheio do espírito do anticristo é prepotente, arrogante, cheio de manobras satânicas para tapear os membros da igreja. Os que estão cheios do espírito do anticristo são mestres em humilhar aqueles que têm dons espirituais, os dons espirituais do Espírito Santo, desrespeitando o próprio Espírito Santo que dá os dons, tentando barrar o seu exercício na igreja. Isso está presente em todas as igrejas. Notemos que na figura do arrebatamento da igreja,
nas 10 virgens somente 5 que tinham azeite em suas vasilhas, as quais foram com Jesus para as bodas. Em vídeos anteriores, falamos da igreja do arrebatamento e a igreja da grande tribulação, a qual só será reconhecida após passar pela tribulação e chegar ao céu purificada, unindo-se à igreja do arrebatamento. Apocalipse capítulo 6, versículos 9 a 11, Apocalipse 7, versículos 13 e 14 e Apocalipse 20, versículo 4. O arrebatamento está para acontecer para a igreja deixar o espaço livre para o cumprimento da construção do terceiro templo, do retorno de Israel à sua história, isto é, no projeto de Deus, e também do tempo do anticristo. Com base nas 10 virgens, o que você está esperando de Jesus, o noivo? Não vos conheço ou te levar com ele para as bodas?